Pare! Pare imediatamente o que você está fazendo! Leonardo empurrou a porta da cozinha às 2:30 da tarde de uma terça-feira comum de março, quase 3 horas antes do horário em que costumava voltar para casa depois de mais uma reunião frustrante com potenciais clientes que, no fundo, ele sabia que não iam fechar negócio. E reunião tinha sido um desastre completo, mais uma na série interminável de tentativas de reconstruir a carreira depois da demissão humilhante do cargo de CEO em São Paulo. Demissão que tinha vindo acompanhada de olhares de pena, comentários nas redes sociais e uma sensação constante de que ele tinha falhado, não só profissionalmente, mas em todas as áreas da vida. Ele tinha saído da sala de reuniões mais cedo, inventando uma desculpa qualquer sobre compromisso inadiável, quando, na verdade, só queria fugir daquele ambiente sufocante, daqueles sorrisos falsos, daquele discurso ensaiado que ele mesmo não acreditava mais. Quando abriu a porta, esperava encontrar a casa no estado habitual de caos controlado, com a babá da vez tentando acalmar pelo menos 2 crianças chorando ao mesmo tempo, a televisão ligada no volume máximo para abafar os berros, brinquedos espalhados pelo chão da sala como destroços de uma batalha perdida. Mas o que viu o fez parar completamente, a mão ainda segurando a maçaneta, o corpo inteiro ficando rígido, o ar faltando nos pulmões, como se alguém tivesse dado um soco no estômago dele. Seus 4 filhos, os trigêmeos de 2 anos e meio, Augusto, Rafael e Felipe, e a caçula de apenas 1 ano e 3 meses, Lara, estavam sentados no chão de azulejo da cozinha, em volta de um tapete de borracha colorido que ele nem sabia que existia naquela casa, completamente tranquilos, rindo, balbuciando sons alegres, batendo palminhas com aquela descoordenação adorável que só criança pequena tem. Marina, a empregada que ele tinha contratado há pouco mais de 1 mês para fazer faxina 3 vezes por semana, estava ali no meio deles, sentada com as pernas cruzadas no chão, o avental florido amarrado na cintura sobre uma camiseta simples de algodão branco, o cabelo castanho escuro preso num coque improvisado com uma presilha velha, segurando um livro infantil de capa dura e páginas grossas, mostrando desenhos coloridos de animais para as crianças, enquanto fazia vozes diferentes para cada bicho, fazendo os meninos rirem daquele jeito escandaloso e livre que Leonardo tinha esquecido que era possível. A pequena Lara, que passava os dias chorando inconsolável, estava apoiada nas pernas de Marina, segurando firme na barra da calça dela, com as mãozinhas rechonchudas, tentando se equilibrar de pé, os olhinhos castanhos fixos no rosto da empregada com uma expressão de fascínio puro, de confiança absoluta, como se aquela mulher fosse a coisa mais interessante e segura do mundo inteiro. Leonardo piscou várias vezes seguidas, tentando processar aquela cena, tentando entender se estava tendo alucinação causada pelo cansaço extremo, pela privação de sono acumulada de meses, pelos remédios para a ansiedade que o médico tinha receitado há 2 semanas e que ele tomava irregularmente porque sempre esquecia no meio do caos diário. Mas não era alucinação, era real, assustadoramente real. Aquela paz impossível, aquele silêncio interrompido apenas por risadas e balbucios felizes, aquele cheiro de café fresco e bolo caseiro saindo do forno, substituindo o cheiro de fralda suja e leite azedo, que tinha se tornado a marca registrada daquela casa nos últimos meses. Ele sentiu as pernas fraquejarem, precisou se apoiar no batente da porta, a mão apertando a madeira com força, porque de repente todas as noites acordado, todas as crises de choro, todas as babás pedindo demissão, toda a exaustão acumulada veio de uma vez só, como uma onda gigante quebrando em cima dele, e ele percebeu que tinha estado segurando tudo aquilo com uma força sobre-humana que estava prestes a acabar.
Durante 8 meses completos, desde o nascimento de Lara, aquela casa no bairro Nobre de Belo Horizonte, um apartamento espaçoso de 4 quartos com vista para a Serra do Curral, tinha sido sinônimo de desespero puro, de noites sem dormir, de choro constante que parecia não ter fim, de crises de cólica que duravam horas, de consultas intermináveis com pediatras que cobravam fortunas e não resolviam nada, de especialistas em sono infantil que prometiam milagres em 15 dias e sumiam depois de cobrar o pagamento adiantado. Leonardo tinha tentado absolutamente tudo que estava ao alcance dele, tudo que os grupos de pais desesperados na internet recomendavam, tudo que os livros de criação de filhos sugeriam. Tinha comprado berços importados, que custavam mais de R$ 10.000 cada, com tecnologia de balanço automático, sincronizado com os batimentos cardíacos do bebê. Máquinas de ruído branco topo de linha, que simulavam o som do útero materno. Luzes especiais que mudavam de cor, conforme o horário para regular o ritmo circadiano. Termômetros digitais que monitoravam a temperatura do quarto em tempo real. Tinha contratado consultoras de rotina que cobravam R$ 2.000 por sessão online de 1 hora. Terapeutas ocupacionais especializadas em bebês, nutricionistas que prometiam dietas específicas para reduzir cólicas, osteopatas que faziam manipulações suaves para aliviar tensões corporais. Nada tinha funcionado, absolutamente nada. Os trigêmeos continuavam acordando 3, 4, 5 vezes por noite, chorando em turnos alternados, como se tivessem combinado entre eles de não deixar o pai dormir nem 1 hora seguida. Lara, a caçula, era pior ainda. Passava horas berrando com o rostinho vermelho, os punhos cerrados, o corpinho todo tenso, recusando mamadeira, recusando colo, recusando qualquer tipo de consolo, até que simplesmente desmaiava de exaustão e dormia por 20, 30 minutos antes de acordar chorando de novo. Leonardo tinha perdido a conta de quantas vezes tinha atravessado o corredor às 3 da manhã de terno amassado, porque tinha dormido vestido depois de chegar tarde de algum compromisso de trabalho, com olheiras tão fundas que pareciam tatuadas no rosto, embalando 2 bebês nos braços ao mesmo tempo enquanto os outros 2 choravam nos berços. Tinha perdido a conta de quantas vezes tinha pensado em simplesmente sair pela porta, entrar no carro, dirigir para bem longe e nunca mais voltar, deixar tudo aquilo para trás como um pesadelo que ele não conseguia acordar. A ex-esposa, Fernanda, tinha resistido apenas 4 meses e meio ao inferno diário que aquela casa tinha se tornado. Ela tinha sido forte no começo, ou pelo menos tentado ser, seguindo as orientações dos médicos, tentando manter a calma, tentando estabelecer rotinas, mas Leonardo via o desgaste aumentando a cada dia, via a luz sumindo dos olhos dela, via o sorriso cada vez mais raro, até que simplesmente não existia mais. Eles tinham parado de conversar direito, cada um isolado na própria exaustão, comunicando-se apenas por mensagens curtas sobre quem ia acordar com qual bebê, quem ia levar quem no médico, quem ia comprar fraldas, quem ia ligar para a babá nova. As brigas tinham começado sutis, comentários ácidos jogados no ar, acusações veladas sobre quem estava mais cansado, quem estava se esforçando menos, quem estava falhando mais como pai ou mãe. Depois as brigas ficaram mais abertas, discussões aos gritos no quarto deles, enquanto os bebês choravam no andar de baixo, portas batendo, choro dela trancada no banheiro, silêncio pesado e sufocante que durava dias. Até que numa tarde de domingo, uma tarde linda de céu azul e sol brilhante que contrastava cruelmente com o inferno dentro daquela casa, Fernanda simplesmente desceu as escadas com 2 malas grandes, atravessou a sala sem olhar para os filhos que estavam no tapete de brincar,
todos os quatro chorando ao mesmo tempo porque estavam com fome, e Leonardo estava tentando preparar mamadeiras na cozinha e parou na porta apenas o tempo suficiente para dizer com a voz completamente morta, sem emoção nenhuma, como se estivesse lendo um roteiro ensaiado: "Eu não nasci para isso, Leonardo. Eu não me vejo como mãe de 4. Eu não aguento mais. Isso está me destruindo, está acabando comigo, e eu preciso sair antes de fazer algo pior, antes de me perder completamente." E tinha ido embora, simplesmente assim, sem olhar para trás, sem esperar resposta, sem dar chance de conversa, deixando Leonardo sozinho com 4 crianças pequenas, uma carreira em frangalhos, uma conta bancária que diminuía assustadoramente rápido e uma sensação de fracasso tão profunda que doía fisicamente no peito. Desde então, Leonardo vivia num estado permanente de sobrevivência, apenas tentando manter todo mundo vivo, apenas tentando passar de um dia para o outro sem desmoronar completamente. Ele tinha trocado 6 babás em menos de 3 meses, todas dizendo variações da mesma coisa, com palavras diferentes, mas significado idêntico. A primeira, Dona Joana, uma senhora de 60 anos com 30 anos de experiência e referências impecáveis, tinha durado exatos 5 dias antes de ligar para ele no meio da tarde. A voz trêmula, dizendo que estava tendo crises de ansiedade, que o peito estava apertando, que precisava ir ao médico, que não podia mais voltar. A segunda, Carla, uma moça de 25 anos recém-formada em pedagogia, tinha aguentado uma semana inteira, o que Leonardo considerou um recorde, até que ela apareceu numa manhã de sexta-feira com os olhos vermelhos de tanto chorar e disse que não estava dormindo direito em casa, que ficava tendo pesadelos com bebês chorando, que estava começando a ter pensamentos ruins, que o psicólogo dela recomendou que ela saísse daquele trabalho imediatamente. A terceira durou 3 dias. A quarta, 2. A quinta teve um ataque de pânico no segundo dia e saiu correndo da casa, literalmente correndo, deixando os bebês chorando nos berços. A sexta, Cristina, tinha parecido promissora, uma mulher de 40 anos, mãe de 3 filhos já crescidos, que dizia que já tinha visto de tudo, que sabia lidar com situações difíceis, mas depois de 10 dias mandou mensagem dizendo que aquela casa tinha energia pesada demais, que ela não conseguia ficar ali sem se sentir mal, que precisava cuidar da própria saúde mental. Leonardo tinha começado a achar que o problema não eram as crianças, que o problema era ele, que ele estava fazendo algo fundamentalmente errado, que ele tinha falhado tão completamente como ser humano que até suas próprias crianças sentiam isso e reagiam com choro constante, como se estivessem pedindo socorro de um pai que não sabia ser pai. Cada demissão tinha sido uma facada nova, cada desistência uma confirmação de que ele era inadequado, incapaz, insuficiente. E o pior era que ele não podia nem culpar as babás, porque ele mesmo tinha pensado em desistir 1000 vezes, tinha olhado para aquelas 4 crianças chorando e pensado que seria mais fácil, mais humano até, entregar elas para adoção, para alguém que realmente soubesse o que estava fazendo, alguém que fosse melhor do que ele em todos os sentidos. Mas agora, parado ali na porta da própria cozinha, olhando para aquela cena impossível, Leonardo sentia algo diferente, algo que não conseguia nomear direito, uma mistura caótica de alívio tão intenso que quase doía, vergonha profunda por não ter conseguido fazer aquilo sozinho, gratidão imensa por alguém ter conseguido e medo, muito medo de que aquilo fosse temporário, de que fosse ilusão, de que a qualquer segundo tudo desmoronasse e voltasse ao inferno habitual. O apartamento, que antes parecia uma zona de guerra permanente, estava diferente de um jeito que ia além do visual. Havia uma música infantil tocando baixinho no celular de Marina, apoiado no balcão. Uma melodia suave de violão com letras simples sobre animais da floresta. O cheiro que vinha do forno não era apenas de bolo, era de algo mais profundo. Era cheiro de lar, de cuidado,
de alguém que tinha dedicado tempo para fazer algo com as próprias mãos para alimentar crianças. A luz natural entrava pela janela grande da cozinha, iluminando a cena toda de um jeito quase cinematográfico, e Leonardo percebeu que fazia semanas, talvez meses, que ele não prestava atenção na luz do sol entrando em algum cômodo daquela casa. Marina estava completamente absorvida no que fazia, não tinha percebido ainda que ele tinha chegado. Ela segurava o livro de capa dura com uma mão, a outra mão livre, fazendo gestos exagerados para acompanhar a história. Os dedos virando bocas de animais, garras de leão, tromba de elefante. Os trigêmeos estavam hipnotizados, Augusto com a boca levemente aberta, os olhinhos azuis fixos nas páginas coloridas, Rafael batendo palmas toda vez que ela virava a página, Felipe tentando imitar os sons dos animais com aqueles balbucios adoráveis que saíam meio tortos, mas cheios de entusiasmo. E Lara, a pequena Lara que nunca ficava quieta, que sempre estava chorando ou se contorcendo infeliz no colo de qualquer um que tentasse segurá-la, estava ali apoiada nas pernas de Marina, equilibrando-se nas perninhas trêmulas, completamente focada no rosto da empregada, sorrindo aquele sorriso banguela lindo que Leonardo tinha visto tão poucas vezes que podia contar nos dedos de uma mão. Dona Marina, Leonardo conseguiu dizer finalmente, mas a voz saiu completamente errada, rouca, falhada, carregada de emoção demais para uma frase tão simples. Marina virou o rosto devagar, e quando viu Leonardo parado ali no batente da porta, o sorriso aberto que ela tinha no rosto enquanto lia para as crianças diminuiu um pouco. Ficou mais contido, mais profissional, dando lugar a uma expressão atenta, cuidadosa, mas sem medo, sem culpa, sem aquela ansiedade que as outras babás sempre tinham quando ele chegava em casa e encontrava as crianças chorando. Ela fechou o livro com cuidado, marcando a página com o dedo, e colocou sobre o tapete, onde Felipe imediatamente pegou e começou a passar as mãozinhas sobre a capa, fascinado pela textura. Senhor Leonardo, ela disse com aquela voz naturalmente calma, tranquila, que parecia incapaz de entrar em pânico. Não sabia que o senhor ia chegar mais cedo hoje. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele não sabia por onde começar, não sabia como colocar em palavras aquele turbilhão de sentimentos contraditórios. Olhou para as crianças de novo, para aquele chão que estava organizado de um jeito que ele nunca tinha conseguido organizar, com brinquedos separados por tipo potinhos plásticos de um lado, blocos de montar de outro, bichinhos de pelúcia pequenos enfileirados como uma plateia assistindo à leitura. Havia também coisas que não eram brinquedos tradicionais. Tampas de panelas de diferentes tamanhos empilhadas, potes plásticos de mantimentos vazios que Marina provavelmente tinha pegado da despensa, colheres de pau, um pano colorido amarrado entre duas cadeiras criando uma espécie de cabaninha improvisada. Era tudo tão simples, tão barato, tão diferente de todos aqueles brinquedos caríssimos de desenvolvimento infantil que Leonardo tinha comprado e que estavam largados nos quartos das crianças, ignorados, inúteis. O que aconteceu aqui? Ele conseguiu perguntar, gesticulando vagamente com a mão, tentando abarcar toda aquela cena impossível em um gesto. Eles estão calmos, felizes. Isso não acontece. Nunca acontece. Marina olhou primeiro para as crianças, e havia tanto carinho naquele olhar, tanta ternura genuína, que Leonardo sentiu o peito apertar ainda mais. Depois, ela olhou de volta para ele, e havia compreensão ali, empatia, mas também uma firmeza tranquila, como de alguém que sabia exatamente o que tinha feito e por quê. A babá não veio hoje, senhor. Ela começou a explicar devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Eu cheguei às 7 da manhã, como sempre, e vi o celular do senhor aqui em cima do balcão. Estava tocando, então olhei a tela e vi várias mensagens dela, da Cristina.
Ela mandou às 6:00 da manhã dizendo que não ia conseguir voltar, que estava muito estressada, que o médico dela recomendou que ela parasse, que era melhor o senhor procurar outra pessoa mais preparada para situações de alta demanda. Foram as palavras que ela usou. Leonardo fechou os olhos por um segundo. Mais uma. Era sempre mais uma babá desistindo. E ele sentiu aquela fadiga profunda que já conhecia bem. Aquela vontade de simplesmente sentar no chão e desistir também. Eu li as mensagens. Marina continuou, a voz ainda calma, sem julgamento, e fiquei preocupada, porque significava que as crianças estavam sozinhas aqui em casa. Subi para ver como estavam e... Senhor, estavam os 4 chorando muito, muito mesmo nos berços, vermelhos de tanto chorar, suados, desesperados. Ela pausou, e pela primeira vez Leonardo viu uma sombra de emoção mais forte passar pelo rosto dela. Eu simplesmente não consegui, senhor. Não consegui voltar para a faxina e fingir que não estava ouvindo aquilo. Não consigo fazer isso. Não está em mim ignorar criança chorando daquele jeito. Então, eu parei o que estava fazendo, larguei a vassoura ali no corredor e subi. Leonardo abriu os olhos, olhando para ela com uma intensidade nova, realmente vendo ela pela primeira vez desde que tinha contratado. Marina tinha uns 40 e poucos anos, talvez 45, 47, era difícil dizer com exatidão. Tinha o rosto marcado por rugas finas ao redor dos olhos e da boca, rugas de quem tinha vivido, de quem tinha sorrido e chorado muito, de quem conhecia a vida de um jeito que não se aprende em livros. O cabelo castanho escuro tinha fios brancos aparecendo nas têmporas, que ela não se preocupava em esconder ou pintar. Usava roupas simples, sempre limpas, mas visivelmente antigas, remendadas em alguns lugares com aquele cuidado de quem sabe costurar, de quem cresceu tendo que fazer durar, tendo que cuidar das próprias coisas porque não havia dinheiro para substituir. As mãos eram mãos de quem trabalha, calejadas, com unhas curtas e limpas, sem esmalte, práticas. Mas os olhos eram gentis, profundamente gentis. E Leonardo percebeu que nunca tinha realmente olhado para aqueles olhos antes. A senhora ficou com eles o dia inteiro? Ele perguntou. E não era acusação, era admiração misturada com descrença, porque ele sabia o que significava ficar com aquelas 4 crianças por horas, sabia o nível de exaustão física e mental que isso causava. Fiquei sim, senhor. Marina respondeu com simplicidade, como se fosse óbvio, como se não houvesse outra opção possível. Quando cheguei no quarto deles, peguei um por vez. Levei quase 1 hora para acalmar todo mundo, mas consegui. Peguei o Augusto primeiro, porque ele estava mais desesperado. Segurei ele bem firme no colo, apertadinho como ele gosta, e comecei a conversar baixinho, dizendo que estava tudo bem, que ele não estava sozinho, que a tia Marina estava ali. Balancei ele devagar. Cantei aquela música que minha mãe cantava para mim quando eu era criança, sabe? Boi da Cara Preta. E ele foi se acalmando aos poucos. A respiração foi ficando mais regular. Os soluços foram parando. Quando ele finalmente se acalmou completamente, coloquei ele de volta no berço e peguei o Rafael. Fiz a mesma coisa, segurei firme, conversei, cantei, mostrei que tinha alguém ali de verdade, não só alguém querendo que ele parasse de chorar logo, mas alguém disposta a ficar ali o tempo que fosse necessário. Depois o Felipe e, por último, a pequena Lara, que foi a mais difícil porque ela é mais sensível, sente tudo mais fundo, precisa de mais tempo, mais paciência. Leonardo escutava aquilo como se fosse descrição de algum tipo de mágica impossível, porque ele tinha tentado exatamente aquilo dezenas de vezes. Tinha pegado os bebês um por vez, tinha segurado, tinha cantado, tinha conversado e nunca tinha funcionado. Eles continuavam chorando, se contorcendo, ficando cada vez mais agitados, até que ele desistia e colocava eles de volta nos berços, derrotado. E depois que acalmei todo mundo,
Marina continuou, inconsciente do turbilhão que estava causando dentro dele. Trouxe todos para baixo, para a cozinha, porque eles já tinham tomado uma madeira de manhã cedo. Então não era fome, era só necessidade de presença mesmo, de não ficar trancado naquele quarto sem nada para fazer, sem ninguém por perto. Coloquei esse tapete aqui no chão, é um que eu tinha guardado lá embaixo, no armário da área de serviço. Achei por acaso outro dia. Sentei com eles, deixei eles explorarem objetos diferentes, porque criança dessa idade precisa explorar, precisa tocar coisas diferentes, sentir texturas, fazer barulhos. Dei essas tampas de panela, esses potes, essas colheres de pau, e eles ficaram fascinados, batendo uma coisa na outra, fazendo som, descobrindo causa e efeito. Cantei algumas músicas infantis que lembro da época que... Ela pausou brevemente, uma sombra passando pelo rosto. Da época que eu costumava cantar para a minha filha. Contei história, mostrei esse livro que achei na estante da sala e foi funcionando, sabe? Eles foram se envolvendo, foram se acalmando cada vez mais, foram ficando felizes de verdade porque estavam tendo atenção, estavam participando de alguma coisa junto comigo. Leonardo sentiu algo se romper dentro dele, uma barragem que ele tinha construído meses atrás para segurar todo o desespero, toda a dor, todo o sentimento de fracasso. Ele passou a mão pelo rosto com força, tentando se recompor, mas era inútil. As lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas, escorrendo pelo rosto sem que ele fizesse nada para impedir. "Desculpa", ele disse, a voz completamente quebrada. "Desculpa, eu não devia... Não é profissional ficar chorando na frente da senhora, mas eu..." Ele não conseguiu terminar a frase, porque não sabia como explicar aquilo, como colocar em palavras o peso que ele carregava, o alívio de ver os filhos bem, a vergonha de não ter conseguido fazer sozinho o que uma empregada tinha feito em poucas horas. Marina se levantou devagar, com cuidado para não assustar Lara, que ainda estava apoiada nela. Ajeitou a menina no chão entre os irmãos, que imediatamente se interessaram pela irmã e começaram a interagir com ela. E então se aproximou de Leonardo, não muito perto, respeitando o espaço dele, mas perto o suficiente para que ele sentisse que não estava sozinho naquele momento. "Não precisa pedir desculpa, Sr. Leonardo", ela disse com uma gentileza que doeu mais que qualquer crítica poderia doer. "O senhor está carregando um peso enorme sozinho, está fazendo o melhor que consegue com o que tem, e isso é mais do que suficiente. O senhor não precisa ser perfeito, não precisa acertar tudo, só precisa estar aqui, presente, tentando." Ele balançou a cabeça discordando, porque não parecia suficiente. Nada parecia suficiente quando comparado ao que acabava de ver. "Mas eu tentei, Dona Marina", ele disse, a voz saindo desesperada agora, todo o controle finalmente desmoronando. "Eu tentei tudo o que estava ao meu alcance. Gastei fortunas com especialistas, com equipamentos, com babás qualificadas, com consultorias, com tudo. E a senhora simplesmente pegou eles no colo, conversou e funcionou. Como? Como a senhora fez isso quando eu não consegui com todos os recursos que tenho?" Marina ficou em silêncio por um momento, pensativa, e então respondeu com aquela mesma simplicidade desconcertante que estava permeando tudo que ela dizia. "Porque eu não tentei resolver um problema, senhor", ela explicou devagar. "Eu só tentei estar com eles. O senhor estava tentando consertar, estava procurando solução técnica, método, protocolo, e essas coisas têm seu lugar, claro que tem, mas não é o que bebê precisa antes de mais nada. Bebê precisa se sentir seguro, precisa sentir que tem alguém ali que não vai desistir, que não vai ficar impaciente, que vai ficar do lado dele mesmo quando estiver difícil. E pelo que eu vi nas últimas semanas trabalhando aqui, o senhor está tão cansado, tão esgotado."
tão desesperado, tentando resolver tudo, que talvez tenha esquecido do básico, tenha esquecido de só estar presente com eles, de verdade, sem tentar nada, sem esperar resultado, só estando. Aquilo acertou Leonardo como um tiro certeiro, porque era verdade, era absolutamente verdade. Ele tinha passado os últimos meses tratando os filhos como problemas a serem solucionados, crises a serem gerenciadas, situações a serem controladas. Tinha esquecido, ou talvez nunca tivesse realmente sabido, como simplesmente estar com eles, como estar presente de corpo e alma, sem metade da cabeça pensando em trabalho, em contas, em fracasso, em tudo que tinha dado errado na vida dele. A senhora tem filhos? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar, antes que pudesse pensar se era apropriado, mas ele precisava saber, precisava entender de onde vinha aquela sabedoria. Ele viu a mudança imediata no rosto dela, viu a dor antiga subir à superfície, viu os olhos se encherem de água antes que ela piscasse firmemente e respirasse fundo, se recompondo. Tive uma menina, ela respondeu, e o uso do tempo passado foi como um peso caindo entre eles. A Ana Clara. Ela morreu com 4 anos e 2 meses, há 7 anos atrás, por causa de uma infecção generalizada depois de um quadro maltratado de dengue hemorrágica. Leonardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Dona Marina, eu sinto muito. Eu não devia ter perguntado, Ele começou, mas ela levantou a mão gentilmente, pedindo que ele parasse. Não precisa se desculpar, senhor. Faz parte da minha história, não é segredo, ela disse, e havia uma força tranquila naquelas palavras. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, com os recursos que tinha na época, que eram bem poucos. Era só eu e ela. O pai tinha morrido num acidente de trabalho quando ela tinha 6 meses. Construção civil, uma viga que caiu, nem teve corpo para enterrar direito. Então era só nós duas. Eu trabalhava como diarista, limpando casa de segunda a sábado, ganhando pouco, mas o suficiente para a gente sobreviver com dignidade, ter comida na mesa, roupa limpa, teto sobre a cabeça. A Ana Clara era criança saudável, alegre, esperta demais para a idade. Já estava aprendendo a ler sozinha, desenhava o tempo todo, contava história para os bonecos dela. Aí veio aquela epidemia de dengue faz 7 anos, lembra? Foi terrível, os hospitais lotados, gente morrendo todo dia no jornal. Ela começou com febre alta, dor no corpo, aqueles sintomas que são comuns. Levei ela no posto de saúde, médico disse que era só dengue comum, que tinha que dar muito líquido, paracetamol, repouso, que ia passar em alguns dias. Mas não passou. Piorou muito rápido. Manchas roxas começaram a aparecer na pele dela. Ela começou a sangrar pelo nariz, a vomitar com sangue. Quando consegui vaga em hospital público, fiquei 6 horas na fila da emergência, segurando ela nos braços, cada vez mais fraca, mais apagada. Quando finalmente entramos, os médicos disseram que era dengue hemorrágica, que estava grave, que precisava de internação imediata. Mas não tinha vaga na UTI, tinha fila de espera. Então ela ficou numa maca no corredor por mais 8 horas, enquanto eu rezava, implorava, chorava, assistindo minha filha definhar na minha frente sem poder fazer nada. Quando finalmente conseguiram vaga e começaram o tratamento correto, já era tarde. O corpinho dela não aguentou. Os órgãos foram parando um por vez, e ela morreu, segurando minha mão, me pedindo para eu não deixar ela sozinha, me pedindo para eu cantar aquela música que eu sempre cantava para ela dormir. Marina parou de falar, limpou os olhos rapidamente com as costas da mão, respirou fundo 3 vezes antes de continuar. Desde aquele dia, Senhor, desde que eu segurei minha filha, morrendo nos meus braços por falta de atendimento adequado no tempo certo, eu prometi para mim mesma que sempre que eu visse uma criança precisando de cuidado, de atenção, de presença, eu ia dar. Independente de ser meu trabalho ou não, independente de eu ser paga para isso ou não. Porque eu sei o que é ter uma criança.
Eu sei como é precioso cada segundo com eles. Eu sei que a gente nunca sabe quando vai ser o último dia, a última hora, o último abraço. E eu aprendi do jeito mais doloroso possível que não se deve desperdiçar nenhum momento, que criança precisa de presença mais do que qualquer outra coisa no mundo. O silêncio que caiu entre eles era pesado, carregado de dor, de perda, mas também de compreensão profunda. Leonardo olhou para Marina e viu uma mulher que tinha passado pelo inferno e tinha saído do outro lado transformada, não quebrada, não amarga, mas mais forte, mais sábia, mais humana. E ele percebeu que estava ali, chorando na frente dela, expondo toda a sua vulnerabilidade, toda a sua inadequação, porque ela era a primeira pessoa, desde que Fernanda tinha ido embora, que realmente entendia, que não julgava, que não tinha respostas fáceis, mas tinha algo muito mais valioso: empatia verdadeira. Eu não sei ser pai deles. Leonardo finalmente admitiu em voz alta pela primeira vez, dizendo as palavras que tinha medo de dizer há meses, porque dizer em voz alta tornava real, tornava inegável. Eu sei ser CEO, sei liderar equipe de centenas de pessoas, sei fechar negócio de milhões, sei ler balanço, sei fazer apresentação, sei negociar com o investidor. Mas aqui, nesta casa, com meus próprios filhos, eu não sei nada. Eu só me sinto perdido, exausto, com medo constante de estar fazendo tudo errado, de estar marcando eles para sempre, de estar falhando no único trabalho que realmente importa. Marina olhou para ele com tanta compreensão, com tanta ausência de julgamento, que ele sentiu algo se abrir dentro dele, alguma porta trancada há tempo demais. O senhor não precisa saber tudo, senhor Leonardo. Ela disse com firmeza gentil. Ninguém nasce sabendo ser pai. É algo que a gente aprende fazendo, errando, tentando de novo, acertando às vezes, errando outras. E o senhor está passando por uma situação especialmente difícil. Sozinho com 4 bebês pequenos, sem rede de apoio, lidando com perda de emprego, de esposa, de identidade, tudo ao mesmo tempo. Seria difícil para qualquer pessoa, para qualquer pai ou mãe do mundo. O senhor não é exceção por estar achando difícil, é normal, é esperado, é humano. Mas a senhora faz parecer tão fácil, ele disse, olhando para as crianças que continuavam brincando tranquilas, completamente alheias à conversa pesada dos adultos. Não é fácil, senhor. Marina corrigiu gentilmente. Eu passei horas hoje acalmando eles, criando atividades, limpando bagunça, trocando fralda, preparando comida. Estou cansada também, acredite. Mas é diferente quando a gente não está fazendo sozinho, carregando o peso de tudo nas costas. E é diferente quando a gente aceita que não precisa ser perfeito, que pode errar, que pode não saber, que pode pedir ajuda. Leonardo ficou em silêncio, processando aquilo, e então fez a pergunta que estava queimando na garganta dele. A senhora poderia me ajudar? Ele perguntou, e havia desespero e esperança misturados na voz. Não só hoje, mas regularmente. Poderia me ensinar a fazer o que a senhora faz? Porque eu não aguento mais contratar babá atrás de babá que desiste. Não aguento mais me sentir completamente perdido. Não aguento mais ver meus filhos infelizes. E eu claramente não sei o que estou fazendo. Marina olhou para ele por um longo momento, pensando, avaliando, e Leonardo teve medo por um segundo de que ela dissesse não, de que dissesse que não era trabalho dela, que ela era só faxineira, que ele precisava resolver aquilo sozinho. Mas então ela assentiu devagar, decidida. Posso ajudar sim, senhor. Posso ficar mais tempo aqui, reorganizar minha agenda, abrir mão de algumas das outras casas que limpo durante a semana. Mas tem uma condição, ela disse, e havia firmeza agora na voz dela, uma firmeza que não era agressiva, mas era inegociável. Qualquer coisa, Leonardo disse imediatamente, desesperado demais para negociar.
A condição é que o senhor realmente aprenda, Marina explicou, olhando diretamente nos olhos dele. Eu não vou estar aqui para substituir o senhor. Não vou ser mais uma babá que faz tudo enquanto o senhor trabalha e volta só para dormir. Vou estar aqui para ensinar o senhor, para mostrar o senhor como fazer, para apoiar o senhor enquanto o senhor aprende. Mas o trabalho é do senhor. A presença tem que ser do senhor, porque no final do dia é o pai deles que eles precisam, não de mais uma pessoa contratada. E se o senhor não estiver disposto a realmente entrar de verdade na vida deles, a mudar a forma como está lidando com tudo isso, então não vai adiantar nada eu ficar aqui, porque o problema vai continuar. Leonardo sentiu aquelas palavras como um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Era assustador pensar em realmente mudar, em realmente se comprometer com algo que ele vinha evitando por medo de fracassar ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, olhando para Marina, para a força tranquila dela, para a sabedoria que vinha de um lugar de dor transformada em propósito, ele sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Eu quero aprender, ele disse, e dessa vez havia convicção verdadeira na voz. Eu quero ser melhor para eles. Quero ser o pai que eles merecem. Eu preciso que alguém me mostre o caminho, porque eu estou perdido, completamente perdido. Marina sorriu então, um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou o rosto inteiro dela. Então vamos começar agora, senhor. Ela disse, estendendo a mão em direção ao tapete onde as crianças brincavam. Primeiro passo, o senhor vai tirar esse blazer, afrouxar essa gravata e sentar no chão com seus filhos. Vamos passar o resto da tarde juntos, os 6, e eu vou te mostrar como é estar presente, como é simplesmente estar, sem tentar resolver nada, sem tentar consertar nada, só estando. Leonardo olhou para o tapete, para aquele chão de cozinha, para aquelas 4 crianças que eram dele, mas que pareciam estranhas de tão pouco tempo de qualidade que ele tinha passado com elas. Hesitou apenas um segundo, o tempo de lembrar quem ele tinha sido, o CEO, o executivo, o homem que sempre tinha resposta para tudo. E então, deixou aquele homem morrer um pouco mais, deixou a máscara cair completamente, e fez algo que não fazia há tempo demais. Escolheu estar presente. Tirou o blazer azul marinho caro, jogou-o sobre a cadeira da cozinha, afrouxou a gravata de seda italiana, arregaçou as mangas da camisa branca, tirou os sapatos sociais pretos que custavam metade do salário de Marina e, descalço com a camisa amassada, sentou no chão frio, de frente para os filhos pela primeira vez, realmente disposto a vê-los. Augusto foi o primeiro a notar, levantou os olhinhos azuis e ficou olhando para o pai com curiosidade, a cabeça levemente inclinada como um cachorrinho tentando entender algo novo. Depois Rafael notou também, e então Felipe, e por último Lara, que soltou um gritinho agudo de surpresa. "Oi!" Leonardo disse, a voz saindo estranha até para ele mesmo, porque não lembrava da última vez que tinha falado com os filhos assim, no nível dos olhos deles, sem pressa, sem objetivo, além de estar ali. O pai chegou, e dessa vez vai ficar um tempo com vocês de verdade, e pela primeira vez em meses, talvez pela primeira vez desde que tinham nascido, ele viu o reconhecimento verdadeiro nos olhos deles, viu eles realmente o enxergando, não como figura distante que aparecia e sumia, mas como alguém que estava ali, presente, disponível. Marina se sentou ao lado dele, guardando distância respeitosa, mas oferecendo presença de apoio, e começou a mostrar devagar, com paciência infinita, como era simples e, ao mesmo tempo, revolucionariamente difícil apenas estar com os próprios filhos. E assim começou a transformação. Se você está acompanhando essa história, comenta aqui qual foi o momento que mais tocou você até agora. E se já passou por algo parecido na vida, seja como pai, mãe, ou até como filho que precisava de mais presença de alguém. E se inscreve no canal
Porque histórias assim precisam circular, precisam lembrar a gente do que realmente importa no meio de toda a correria do dia a dia. Conta também se está assistindo esse vídeo no celular enquanto faz outra coisa, ou se realmente parou para prestar atenção, porque isso diz muito sobre como a gente tem lidado com presença também. Os dias seguintes foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais transformadores da vida de Leonardo. Marina implementou uma rotina completamente nova na casa, mas não era rotina rígida de manual. Era flexível, adaptada às necessidades específicas daquelas 4 crianças, daquele pai específico. Ela chegava às 7 da manhã agora, 6 dias por semana, e ficava até às 6 da tarde, mas fazia questão de que Leonardo estivesse presente em todos os momentos-chave do dia. A primeira mudança foi na hora de acordar. Antes, Leonardo acordava com o choro já estabelecido, já desesperado, e tentava acalmar crianças que estavam há minutos, às vezes meia hora, chorando sozinhas nos berços. Marina ensinou ele a acordar antes deles, ou com os primeiros sinais de despertar, e estar lá quando abrissem os olhos, com um sorriso, com presença tranquila, com colo disponível. No começo foi dor pura, porque significava acordar às 5:30 da manhã, quando ele estava acostumado a arrastar-se da cama às 7, correndo para apagar incêndio. Mas aos poucos, Leonardo começou a perceber a diferença. Crianças que acordavam e viam o pai ali sorrindo, eram crianças que começavam o dia diferentes, mais calmas, mais seguras. A hora das refeições virou ritual sagrado. Marina mostrou que bebês daquela idade já podiam participar mais, mesmo que bagunçasse, mesmo que demorasse 3 vezes mais. Ela ensinou Leonardo a sentar os trigêmeos em cadeirões adaptados, dar alimentos que eles pudessem segurar com as mãos, deixar eles explorarem texturas, sabores, mesmo que metade da comida acabasse no chão, nas roupas, no cabelo. Ensinou que Lara, mesmo com apenas 1 ano, podia segurar a própria mamadeira se alguém ficasse perto, que ela se sentia mais confiante assim. E, acima de tudo, ensinou que refeição não era sobre eficiência, sobre fazer rápido para passar para a próxima tarefa, mas sobre conexão, sobre conversar, sobre estar junto. Leonardo aprendeu rápido que Augusto era o mais sensível dos trigêmeos. Aquele que chorava mais fácil, mas também aquele que precisava de menos para se acalmar quando sentia que alguém o enxergava de verdade. Era o que procurava o olhar do pai com mais frequência, o que grudava no pescoço dele quando ganhava colo, o que relaxava o corpinho inteiro quando ouvia a voz baixa e constante de Leonardo falando perto do ouvido. Rafael era o explorador, o que queria subir em tudo, encostar em tudo, o que se frustrava quando era impedido de tentar. E Felipe era o mais observador, ficava um pouco atrás, olhando os irmãos, estudando o ambiente, como se precisasse entender o terreno antes de se arriscar. Lara, por sua vez, era um furacão em corpo pequeno, intensa em tudo. Quando chorava, chorava com o corpo inteiro. Quando ria, ria com o corpo inteiro. Quando abraçava, se jogava com tanta confiança que parecia acreditar que ninguém jamais a deixaria cair. Marina insistia o tempo todo para que Leonardo nomeasse essas diferenças em voz alta, não só para ele, mas para as crianças também. Pedia para que ele dissesse: o Augusto precisa de mais colo agora. O Rafael quer tentar sozinho. O Felipe está observando. Vamos dar tempo para ele. A Lara está com muita energia. Vamos brincar de pular, porque, segundo ela, quando o adulto coloca em palavras aquilo que vê, está ensinando a criança a se conhecer também. No começo, ele se sentia ridículo falando assim, como se estivesse atuando, imitando um pai de comercial de TV. Com o tempo, porém, foi ficando natural. Ele começou a perceber que, ao dizer essas coisas, não estava só descrevendo. Estava verdadeiramente vendo cada filho como indivíduo, e isso mudava tudo.
Não foi uma transformação limpa, perfeita, sem recaídas. Teve noite em que, mesmo depois de semanas de progresso, um resfriado pegou os 4 de uma vez. A casa voltou a ser tomada por choro, febre, remédios, termômetro, roupa de cama trocada de madrugada, desespero batendo à porta de novo. Em uma dessas madrugadas, Leonardo explodiu. Estava exausto, depois de um dia inteiro de trabalho e de uma sequência de noites mal dormidas, e quando Lara começou a chorar pela 4ª vez na mesma noite, ele levantou irritado, bateu a porta do quarto sem força total, mas alto o suficiente para Marina ouvir da cama improvisada que ela usava no quartinho de empregada. Pegou a menina no colo de qualquer jeito, o rosto tenso, o corpo rígido. A voz saiu mais alta do que deveria quando disse: "De novo isso, Lara? Você não cansa?" Marina apareceu na porta do quarto poucos segundos depois. O cabelo preso de qualquer jeito, ainda de pijama simples, mas com o olhar completamente desperto. Ela não gritou, não o humilhou, não fez discurso, apenas se aproximou devagar, estendeu as mãos e pediu a beber com calma, como quem pede um copo de água. Pegou Lara, que soluçava de susto, encostou a menina no peito e começou a balançar devagar, enquanto olhava direto para Leonardo. "O senhor está cansado demais, senhor Leonardo", disse, com a firmeza que só quem realmente se importa consegue ter. "Cansado demais para ver que não é ela que está fazendo isso com o senhor. É a situação toda. Não joga esse peso nela. Ela não entende. Ela só sente." Ele se sentiu o pior ser humano do mundo naquele momento. A vergonha queimou de um jeito quase insuportável. Mas em vez de fugir ou se defender, sentou na beira da cama, passou as 2 mãos no rosto e murmurou: "Eu não sei como continuar quando parece que tudo voltou à estaca zero." Marina sentou ao lado dele com a bebê ainda no colo, agora já mais calma, chupando o dedo, os olhos meio fechando. "Não voltou, não," ela respondeu. "Vocês não estão onde estavam antes. A diferença é que agora o senhor sabe o que fazer, sabe o que está sentindo e tem com quem dividir. Recaída faz parte de qualquer processo. O importante é o que fazemos depois dela." Ele respirou fundo, pediu desculpas para Lara em voz alta, mesmo ela não entendendo as palavras. Deitou a cabeça mais perto dela e disse: "Desculpa, minha pequena. O problema não é você. Eu é que estou no limite, mas eu prometo que vou melhorar." Foi ali que ele entendeu, na prática, o que Marina vinha repetindo todos os dias, que ser pai não era não errar, era saber voltar, reparar, assumir, recomeçar. E cada uma dessas pequenas cenas, que talvez nem renderiam tanto em um roteiro tradicional, é o que, na vida real, constrói ou destrói confiança. No meio desse processo intenso, Marina também foi se transformando. Aos poucos, deixou de ser a empregada para se tornar parte essencial daquela casa, não só pelas tarefas, mas pela forma como ocupava o espaço. Começou a colocar pequenos bilhetes na geladeira com lembretes afetivos. Hoje, o Augusto sorriu quando ouviu sua voz no corredor. "O Rafael ficou orgulhoso quando você o deixou tentar subir no sofá sozinho. O Felipe contou a primeira história para mim hoje, cheio de gestos. A Lara cochilou no seu colo sem chorar. Guarda essa memória." Esses bilhetes, simples, viraram tesouros para Leonardo. Ele guardava alguns em uma pasta, outros tirava foto e deixava no celular, como se fossem relatórios emocionais daquilo que realmente importava. Foi em uma noite de sexta-feira, depois de colocar as crianças para dormir mais cedo que o normal, que o mundo antigo de Leonardo bateu de volta à porta física da casa. O interfone tocou. Marina estava na cozinha lavando a última louça do dia, e ele atendeu distraído, achando que seria alguma encomenda atrasada. "Leonardo, sou eu, a Fernanda." A voz do outro lado do interfone cortou o ar. O coração dele disparou de uma forma que não disparava fazia tempo, não daquele jeito.
Marina, da pia, viu a expressão mudar e não precisou de explicações. Ela apenas enxugou as mãos no avental e ficou ali, em pé, sem invadir, mas claramente pronta para segurar o que viesse, se fosse necessário. Ele desceu para a portaria, o corpo dividido entre memórias dolorosas e uma nova postura que ele ainda estava aprendendo a ter. Quando chegou ao hall do prédio, encontrou uma Fernanda muito diferente da que tinha ido embora. Estava mais magra, com olheiras profundas, o cabelo bem arrumado, mas sem o brilho de antes, a postura tensa. Usava uma blusa cara, mas a forma como segurava a bolsa denunciava a ansiedade. "Você demorou", ela disse, sem conseguir disfarçar a cobrança antiga na voz. "Eu estava colocando as crianças para dormir", ele respondeu sem se justificar demais. Ficaram alguns segundos em silêncio, apenas se avaliando. Ela respirou fundo e começou um discurso claramente ensaiado. Falou de saudade, de noites em claro pensando nos filhos, de terapia, de reconhecimento dos próprios erros. Disse que tinha se arrependido de ir embora daquela forma, que agora via quanto tinha sido egoísta, que queria uma chance de reconstruir, de voltar para perto das crianças, se não como esposa, pelo menos como mãe presente. Leonardo ouviu tudo sem interromper. Em outro tempo, teria agarrado aquela chance como um náufrago agarra qualquer pedaço de madeira. Teria oferecido casa, coração, tudo, só para não se sentir sozinho naquela responsabilidade esmagadora. Mas agora, enquanto escutava, uma imagem insistia em vir à mente. Marina sentada no chão com as crianças, os 4 em volta dela, ouvindo uma história sobre uma menina chamada Ana Clara, que amava dançar na chuva. A expressão das crianças, o jeito como seguiam cada gesto, cada mudança de entonação, o modo como elas se aninhavam perto dela com confiança absoluta. E lembrava também de si mesmo, mais cedo naquela noite, deitado no tapete da sala com os filhos sobre o peito, sentindo o peso exato daqueles corpos pequenos, o calor deles, uma sensação de casa que não tinha experimentado nem nos melhores tempos de casamento. "Eu não vou fingir que não doeu o que você fez", ele disse finalmente. "Ah, porque doeu, Fernanda. Dói até hoje e provavelmente vai doer para sempre em algum nível. Mas a questão aqui não é mais só eu. É o que é melhor para eles." Ela se apressou em dizer que queria ser melhor, que tinha mudado, que estava disposta a tudo. "O problema", continuou ele com calma, "é que eles passaram meses se reorganizando depois que você foi embora. Eu passei meses reconstruindo a confiança deles de que alguém fica. E não foi sozinho. A Marina esteve aqui todos os dias, segurando essa casa comigo, segurando eles comigo. A gente criou um tipo de estabilidade que eles nunca tiveram. E eu não posso, por culpa ou medo de parecer duro, colocar tudo isso em risco." Fernanda apertou a bolsa com mais força. "Você está me dizendo que eu não posso ver meus filhos?" Ele respirou fundo. Não queria ser injusto, não queria repetir abandonos, mas também não queria apagar o que tinha acontecido. "Estou dizendo que voltar a morar aqui, entrar e sair dessa casa como se nada tivesse acontecido, fingir que tudo se resolve porque você agora se arrependeu, não vai acontecer. Eles não precisam de mais um terremoto na vida. Se você quiser construir alguma relação com eles, vai ter que ser devagar, com responsabilidade, aceitando limites. Visitas marcadas, horários claros, nada de sumir e voltar conforme a sua emoção do dia. E, principalmente, nada de usar a Marina como inimiga, porque sem ela, nada disso aqui teria sido possível." Ela recuou um passo ao ouvir o nome. "A empregada?" Leonardo sentiu o peso daquela palavra e, pela primeira vez, respondeu sem titubear. "A Marina, sim. A mulher que ficou quando todo mundo foi embora. A pessoa que segurou seus filhos no colo enquanto você aprendia, em outro lugar, a lidar com a sua dor. Ela não é substituta de mãe, não está ocupando seu lugar, porque esse lugar é seu e sempre vai ser.
mas ela ocupou um espaço de cuidado que você deixou vazio. E eu não vou deixar que ninguém a desrespeite por isso. Nem você, nem ninguém. O silêncio que se seguiu foi mais forte que qualquer grito. Fernanda chorou, deu voltas no próprio discurso, tentou negociar. No fim, ficou claro. Ela não estava preparada para aceitar tanto limite. Queria o alívio imediato da culpa. Queria um retorno rápido ao papel de mãe que voltou, sem passar pelo trabalho duro de reconstrução, de presença consistente. Depois de quase 1 hora de conversa, ela saiu mais uma vez pela mesma porta. Dessa vez, porém, não havia uma sensação de abandono infantil em Leonardo. Havia dor, sim, mas também a certeza adulta de estar protegendo os filhos de mais instabilidade. Quando ele voltou para o apartamento, os 4 já dormiam. As luzes estavam mais baixas, a cozinha cheirava a chá de camomila e Marina estava sentada à mesa com uma xícara nas mãos, o olhar distante, claramente preocupada com o que tinha acontecido, mas sem ousar perguntar. Ela não vai voltar a morar aqui, ele disse sentando à frente dela. E se um dia construir algo com as crianças, vai ser fora dessa casa, com calma, com regras. Eu não vou jogar tudo que a gente construiu fora. Marina respirou aliviada, não por Fernanda, mas pelas crianças. O senhor foi muito corajoso, comentou. Não fui, não, ele respondeu cansado, mas mais leve. Só entendi, finalmente, o que é realmente ter responsabilidade por alguém. E aprendi muito disso com você. Ela baixou os olhos, sem saber o que fazer com aquele reconhecimento. O tempo passou. As crianças cresceram um pouco. Leonardo conseguiu estabilizar a vida profissional como consultor, escolhendo projetos que lhe permitiam estar em casa nos horários fundamentais. Não ganhou mais o que ganhava como CEO, longe disso, mas começou a medir riqueza em outras moedas. Tempo de qualidade, noites em que todas as crianças dormiam abraçadas a ele, risadas no tapete da sala, desenhos tortos pregados na geladeira com palavras ainda indecifráveis. Foi numa dessas tardes, aparentemente comuns, em que as crianças estavam desenhando com giz de cera no chão da varanda, que a ideia que mudaria não só a vida deles, mas a de muita gente, nasceu. Leonardo observava Marina contar com paciência a história de Ana Clara para Rafael, que insistia em perguntar sempre as mesmas coisas sobre a menina, o que ela gostava de comer, se tinha medo de escuro, se também fazia birra às vezes. Marina respondia tudo com calma, transformando a filha em personagem que vivia, de certa forma, em cada brincadeira. Leonardo percebeu que aquela dor, que poderia ter virado apenas amargura, tinha se transformado em um tipo de sabedoria viva, um conhecimento que nenhuma faculdade, nenhum MBA, nenhum cargo alto lhe tinha proporcionado. E se esse conhecimento não ficasse restrito às paredes daquele apartamento? Marina, ele disse, depois de colocar os meninos para brincar com blocos e ver Lara cochilar no colo dela. Já pensou em ensinar outras pessoas o que você me ensinou? Ela riu, achando que era brincadeira. Ensinar como lavar banheiro mais rápido? Respondeu, com humor discreto. Não, ele insistiu. Ensinar a cuidar, ensinar presença, ensinar o básico que ninguém ensina. Porque eu fiz MBA fora do país, estudei em escola, cara, trabalhei em conselho de administração. E ninguém, em lugar nenhum, me ensinou como segurar um filho que chora, como colocar para dormir, como conversar com uma criança de 2 anos que está com medo. Ela ficou séria. Nunca pensei nisso de verdade, admitiu, mas eu vejo tanta mãe e tanto pai perdido por aí. Gente que ama os filhos, mas não sabe por onde começar. A partir dessa conversa, o projeto Ana Clara começou a tomar forma. Leonardo usou o que ainda tinha de capital social do mundo corporativo. Ligou para ex-sócios, ex-parceiros, gente que ainda o respeitava profissionalmente.
Não pediu caridade, apresentou um plano, um espaço simples, em um prédio comercial dele que estava com salas vazias, seria adaptado para receber pais, mães, avós, cuidadores. Seriam oferecidas oficinas práticas, rodas de conversa, encontros em que o foco seria ensinar o que ninguém ensinava. Como brincar com o filho mesmo depois de um dia exaustivo. Como estabelecer rotina de sono respeitosa. Como lidar com birra sem reproduzir violências. Como ser presença de verdade naquele pouco tempo disponível. Colocou o nome da filha de Marina na porta. Centro de Cuidado e Presença Ana Clara. Ela quase não conseguiu olhar a placa no dia da inauguração. As pernas tremiam, o coração batia forte, o passado inteiro passava em flashes, mas quando entrou e viu o espaço, com tapetes coloridos, brinquedos simples, livros acessíveis, uma cozinha pequena para oficinas de alimentação afetiva, ela sentiu algo diferente do luto de sempre. Sentiu que, de alguma forma, a história da filha estava deixando de ser só tragédia para virar semente. Os primeiros meses foram tímidos, vinham poucas famílias, muito mais curiosas que confiantes. Muitos chegavam com a mesma postura que Leonardo tinha tido no início, procurando solução mágica, protocolo de 15 dias para resolver tudo. Mas, aos poucos, guiados por Marina e pela equipe pequena que foram montando ao redor, entendiam que a proposta não era essa. Era mais profunda, mais paciente. Em uma roda de conversa, um pai contou que sempre tinha medo de segurar o filho recém-nascido por achar que ia deixar cair. Marina pegou uma boneca de pano e mostrou com calma os pontos de apoio, os jeitos de segurar, sem ridicularizar. Em outra, uma mãe confessou que, às vezes, tinha vontade de desaparecer quando a filha fazia birra no supermercado. Em vez de julgamento, recebeu acolhimento e ferramentas concretas. Numa terceira, uma avó que cuidava sozinha de 2 netos, porque a mãe trabalhava em 2 empregos, chorou de alívio por, pela primeira vez, ser tratada como peça central de cuidado, e não como substituta improvisada. Leonardo observava tudo isso de longe e de perto ao mesmo tempo. De longe, como gestor, organizando planilhas simples, prestando contas para os patrocinadores, cuidando para que o projeto fosse financeiramente viável. De perto, como homem que agora sabia na pele o valor de cada olhar presente, de cada colo oferecido na hora certa. Certa noite, depois de fechar o centro e voltar para casa com Marina e as crianças, já um pouco maiores, Leonardo se pegou na cozinha, lavando a louça do jantar, enquanto os 4 desenhavam na mesa com lápis de cor. Marina secava os pratos, falavam sobre o dia, sobre uma mãe adolescente que tinha ido pela primeira vez ao projeto, morrendo de vergonha, e saído com uma lista de coisas que queria tentar em casa. "Sabe o que é louco?" ele disse, enxaguando um prato. "Eu passei metade da vida acreditando que sucesso era aquele escritório enorme no último andar, aquela vaga demarcada com meu nome, aquelas reuniões cheias de gente importante. E hoje, quando penso no que fiz de mais importante, tudo que me vem à cabeça é isso aqui. A pia cheia de prato, os desenhos deles, o nome da sua filha numa placa que faz gente entrar num lugar e sair melhor." Marina sorriu de lado. "O mundo ensinou o senhor errado, só isso", respondeu. "Mas aprendeu a tempo." Lara, agora com quase 3 anos, apareceu do nada. Abraçou a perna do pai e levantou os bracinhos pedindo colo. "Papai, olha meu desenho", disse orgulhosa, mostrando um rabisco colorido que para ela era claramente alguma coisa muito definida. Ele enxugou as mãos rapidamente, pegou a folha e fez o que anos atrás teria achado perda de tempo. "Me conta, filha, o que você fez aqui?" Ela explicou com a lógica interna das crianças. Disse que aquele rabisco azul era o céu feliz, que o verde era a grama que faz cócega no pé, que o círculo meio torto era a tia Marina rindo, e aquele risco comprido ao lado era o papai deitado no chão. Ele sentiu algo apertar o peito,
Mas dessa vez não era dor, era um tipo de gratidão que não cabia em palavra nenhuma. Deu um beijo no topo da cabeça da menina, olhou rapidamente para Marina, que fingia estar concentrada em um garfo, para não chorar junto. E agora, se quem está ouvindo essa história chegou até aqui, esse é o momento de fazer parte dela de outra forma. Imagina se, como o Leonardo, você pudesse olhar para trás e enxergar o ponto em que decidiu ficar, em vez de fugir, o momento em que escolheu sentar no chão, em vez de se esconder atrás de desculpas. Compartilha nos comentários qual foi a cena dessa história que mais pegou você de jeito e o que ela te fez lembrar da sua própria vida. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o convite mais sincero. Se junta a essa comunidade que está aprendendo na marra que presença vale mais que perfeição. Aproveita e conta também o que você vai fazer diferente hoje. Ainda hoje, depois de ouvir tudo isso, nem que seja só 5 minutos a mais de atenção verdadeira para alguém que você ama. Porque no fim das contas, a verdadeira virada de chave na vida de Leonardo não foi deixar de ser ex-CEO para virar herói de história emocionante. Foi entender que sucesso de verdade não está no que o mundo vê de fora, mas no que fica do lado de dentro quando a casa se esvazia, as vozes se calam e o que sobra é a certeza tranquila de que, naquilo que mais importa, você finalmente escolheu ficar.